O recado vai para você que vai fazer essa prova do Enem. Aliás, né? As provas no Enem. Aliás, o Exame Nacional do Ensino Médio, você conhece bem como é que funciona toda essa estrutura? É extremamente importante que se conheça bem essa prova. É claro que eu vou conversar, fazer uma brincadeira séria com vocês sobre a prova da matemática linda no Enem ou do Enem, mas é importante que você conheça muito bem essa estrutura, né, para que você possa desenvolver as melhores estratégias. Por isso eu trouxe para você 3 dicas valiosas que eu vou conversar com você no decorrer aí deste nosso encontro. Além de, é claro, propor uma maratona de questões aí para você fazer uma bela revisão aí para essa prova da matemática linda no Enem. Antes, deixa eu fazer um convite, te dar um aviso, um alerta, sei lá, não esquece de fazer a inscrição aqui no canal. Faça a inscrição aqui no canal da Matemática Linda no YouTube. Deixe o sininho ativado. Caso você faça a inscrição e deixe o sininho ativado, vai receber notificações de vídeos como esse aqui. Tem bastante coisa do Enem, tem sobre outros vestibulares, tem concursos militares, concursos públicos, raciocínio lógico matemático, tem aulas, tem lives, tem bastante coisa que vai surgindo no canal. E caso você já tenha feito a inscrição e deixado o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá então conversar sobre o Enem? Antes de falar da matemática linda, a matemática linda faz parte de uma prova de um exame nacional de ensino médio, o tal do Enem. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa estrutura Enem, para você ver, né, o que a matemática tem a ver com esse mundo, qual é a relação que nós vamos ter que associar, né? Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, foi instituído em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Então, a princípio, né, a instituição desse exame era justamente para avaliar, né, o desempenho dos estudantes aí quando terminava lá a educação básica. Lembra de você lá terminando o ensino médio, né? Em 2009, esse exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como um mecanismo de acesso à educação superior. Então, a partir deste momento, as provinhas começaram a passar por algumas transformações, né? Claro, né, que com a ideia, né, de acesso à educação superior, as universidades começaram, né, a interferir um pouco também, né, no nível de cobrança ali das questões, enfim, né, dos parâmetros a serem escolhidos ali para participar ali das vaguinhas tão sonhadas na universidade, tá? Desde 2020, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o Enem digital, né? E esse Enem digital, as provas são aplicadas em computadores e locais de provas definidos pelo INEP. É o que eu queria saber de você, né? Não perguntei, quero saber de você. Por acaso é alguém, você que está vendo aí, vai fazer o Enem digital? Pois eu quero saber de você aí, do que você achou. As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao sistema de seleção unificada, né, o famoso SISU, e aqui é uma porta gigante de entrada também das universidades públicas, né? Tem algumas que têm acesso exclusivo, né? Pela essa nota aí do Enem, e também ao programa Universidade para Todos, né, o famoso ProUni, né, elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas. Alô, Diegão! Alô, Diegão! Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil, tal do FIES, né? Um programa bem importante em nível nacional. Os resultados do Enem possibilitam ainda o desenvolvimento de estudos e indicadores sociais, né? Então, as políticas educacionais têm como os parâmetros também os resultados do Enem. Descobre-se muita coisa aqui, que, claro, né, às vezes, de acordo com a realidade aí, você não fica nem sabendo, né? Porque, claro, né, serve mais para essa área aí da educação aí, de processos de intervenção, beleza? Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para acesso à educação superior. E quem não concluiu ainda, se por acaso se conhece alguém que vai terminar o ensino médio, está no processo,
oriente sim a fazer o Enem como treineiro, né? Sempre quando a gente já começa a participar desses processos, dessas provas e como treineiro, a gente começa a conhecer o ambiente, né, do que rola, do que acontece lá no dia e também já saber, né, qual é o nível de dificuldade que você pode apresentar ou não para essa prova aí, né? Então, os resultados servem somente para autoavaliação de conhecimentos, não entra nem ali no tal do TRI, que a gente já vai conversar um pouquinho, tá? E a nem como os parâmetros ali, né, por não ser concluinte ali do ensino médio ainda, tudo bem? A política de acessibilidade e inclusão do INEP garante atendimento especializado e tratamento pelo nome social, além de diversos recursos de acessibilidade. Há também uma aplicação para pessoas privadas de liberdade, e aí que inclusive, né, neste momento, se por acaso, né, já está feita a inscrição, tudo bem, mas quando é efetuada a inscrição, você tem lá a opção, né, de pedir algum atendimento especial, né, de acordo com a sua necessidade, que é uma coisa muito bacana do Enem também. Então, a aplicação do Enem ocorre em 2 dias. A matemática linda está no segundo dia, né? Os participantes podem fazer provas, né, de 4 áreas do conhecimento. Então, no primeiro dia nós temos lá linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas também, códigos e suas tecnologias, além da redação, que exige, né, o desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo a partir de uma situação problema. Já no segundo dia, né, tem a prova de ciências da natureza, códigos e suas tecnologias, e a matemática, códigos e suas tecnologias, matemática linda, né? Então são 45 questões de cada área do conhecimento, mais a redação, que soma essas 180 questões objetivas. Aí o que acontece, né? Quando a gente fala de Enem e a gente fala de desempenho, então tem o tão falado tal do TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, nesse momento, você já deve ter ouvido falar, já deve conhecer bastante, né? Mas é, assim, algo muito bacana que a gente discute, assim, a gente fala de uma tal de coerência pedagógica, né? A teoria de resposta ao item, né? Traz justamente 5 notas no final, que usa-se para fazer a média, né? Então, cada área de conhecimento lá é linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, a matemática e a redação vai ter a sua nota, né? Essa nota aí vai variar de 0 até 1000, eu digo variar de 0 até 1000, e é uma variação mesmo, né? Então, se você vai fazer qualquer uma dessas 4 provas, nunca vai ter 0, nunca vai ter 1000, né? Vai ter uma variação aí, porque a gente trabalha com a ideia da dispersão desses dados, desses desempenhos em relação a uma média, e a redação, não, né? A redação você pode tirar tanto 0 lá, se depende dos critérios, aí veja com o pessoal aí da redação, e também pode atingir o tão desejado 1000, tá? Então não vai ter essa variação aí. E a parte da matemática, aí começa a ter muita importância quando a gente fala do Enem, porque o TRI é diferente desses vestibulares mais tradicionais, porque nos vestibulares tradicionais é assim, né? Se só tem uma fase, quem acerta a maior quantidade de questões, aprovado, beleza. Se tem mais de uma fase, né? Quem acerta a maior quantidade de questões, passa-se para essa segunda fase. Já no Enem, não. O tal do TRI não é pela quantidade de questões, é justamente pela tal da coerência pedagógica que nós vamos conversar. Então, nós temos 3 parâmetros aí que são avaliados, né, que qualificam o item ali, o item, eu falo muito questão, 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 né, que eu estou acostumado, mas no Enem a gente chama de item, cada questão ali a gente chama de item, ficou meio estranho isso, mas tudo bem. O poder de discriminação, que é a capacidade de um item, né, distinguir os estudantes que têm a proficiência requisitada daqueles que não a têm, o grau de dificuldade, né, fácil, médio, difícil, e a possibilidade de acerto ao caso, chute. Ah, Tatari, então não devo chutar? Claro que sim, mas até para chutar, eu falo assim, você tem que ter uma coerência. Então a gente vai discutir bastante aí no decorrer dessas dicas. Ao analisar um item, ao resolver uma questão, se tem parâmetros, se tem recurso para eliminando alternativas. Então, esse tipo de coisa já te ajuda, né? Já te coloca ali dentro de uma tal de coerência pedagógica. Basicamente isso, tá? Eu não quero entrar no mérito ali de a gente discutir aprofundar o tal do TRI, mas eu quero que você entenda. Claro, né? A ideia não é chutar a questão, mas se tiver que chutar, você vai chutar. Mas aqui dentro de toda essa brincadeira, que eu queria que você entendesse. Vamos supor que você vai lá, vamos pensar na prova da matemática linda. Vamos supor que você acerte 25 questões. Não vai, né? Você vai acertar as 45. Mas vamos supor que alguém acerte 25 questões. Então, assim, se você acerta 10 questões fáceis, 8 médias e 2 difíceis, e alguém que você compare também com as mesmas 25 questões, que acerte 10 questões difíceis,
8 médias e 2 fáceis, a nota de quem acertou 10 questões fáceis, 8 médias e 2 difíceis vai ser maior, né, do que quem fez o contrário. Então, esse tipo de coisa, o tal do TRI pega, né? O tal do TRI pega. Então, se você for pensar bem, analisar bem, é muito mais justo, né, o processo do TRI do que o vestibular tradicional, que favorece, às vezes, a pessoa lá que chuta certo, né? Às vezes uma questãozinha, duas questõezinhas que a pessoa chuta e chuta certo pode tirar alguém que tenha a infelicidade de cometer alguma bobeirinha numa questão e marcar uma alternativa incorreta, né? No caso, item do Enem. Beleza? Com a TRI, então, não é possível comparar o número de acertos de uma área de conhecimento com o da outra, e aqui eu vou ter que falar, né? O poder da matemática no Enem. Então, assim, pelo fato de ter né, uma proficiência mais difícil, nível de proficiência mais difícil, ser considerada uma prova mais difícil, em contrapartida, se você está bem preparado para a prova, tua nota lá em cima. E nem chega a 980, 985 conforme o ano aí, tá? Enquanto, por exemplo, nas outras áreas ali, nos grandes grupos ali, você fica ali 700 e pouco, 800, 800 e pouquinhos. Então, aqui o peso da matemática é muito forte, tá? Então, se você está bem preparado aí, ou se você está bem com a tal da matemática, aí você começa a ter um diferencial. Tem que puxar a sardinha aqui pro meu lado. Puxar a sardinha é meio estranho esse termo, né? Mas Ideia, tudo tá? bem, A tudo ideia é bem. mostrar aqui para você. Até colocou o coração ali, né? Eu peguei ali um print aí de uma provinha do segundo dia nesse Enem aí de 2021, para você verificar, você que vai fazer a prova presencial, né? Esse é o pedaço da capa da prova, né? Peguei ali uma prova rosa, beleza? É interessante assim que você se habitue, né? Porque às vezes eu vejo assim quem vai fazer essas provas, assim, primeira coisa que eu falo sempre assim, você lê o edital, né? Você faz a inscrição e você lê o edital, né? Tem que ler o edital, edital, tem que ler o edital, justamente para você conhecer bem essa prova. Então, por exemplo, na capa da prova já vão ter várias informações, por exemplo, que eu trouxe aqui para você, ó. Inclusive, né? Inclusive, deixa eu pegar aqui meu apontador. É, esse atenção aqui é interessante, né? Transcreva no espaço apropriado do seu cartão resposta, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas da seguinte frase. Então, nós temos uma frasezinha lá que você vai ter que escrever no seu cartão resposta. E aí tem as instruções ali que recomendo, sim, que você leia. Leia agora, né? Porque as instruções aí são padrões, né? Mas eu acho que é algo assim que vale a pena você deixar um pouquinho do seu tempo destinado no dia da prova, sim, para você ler. E aqui eu quero destacar para você, ó, que as questões da matemática linda, né, fazem que compõem esse segundo dia, junto ali com a prova de ciências da natureza, que tem 90 questões nesse segundo dia, né, que são numeradas de 91 a 180, e a matemática linda, né, as questões de 136 a 180, explicando aqui para você. Qual que é a ideia, então, queridíssimo, queridíssima, você que está me acompanhando aí, no sentido de a gente trabalhar com as orientações. Algumas dicas aí para você fazer essa prova linda. Deixa eu sair da frente da coxinha aqui, Tatarinha. Por que você trouxe uma coxinha para a gente lembrar da coxinha de cachupiri? É a primeira dica importante para você aí, se por acaso você precisar calcular o comprimento de uma circunferência, né? Lembra da coxinha de cachupiri? Ah, não, Tatarinha, não acredito que você fez isso. Ah, não, eu vou desligar, eu vou parar de ver. Não, por favorzinho, eu prometo que eu vou melhorar. A partir de agora eu vou me comportar, vou voltar aqui para baixo, tudo bem. Vamos lá então. Primeira dica, tá? A matemática no Enem exige muita interpretação, ou seja, uma boa leitura é fundamental para conseguir resolver questões. Procure fazer a leitura já identificando o assunto abordado pela questão. Isso fará com que você ganhe tempo, e tempo é precioso para essa prova. Em muitas questões você poderá simplificar os cálculos trabalhando com aproximações. Nossa, essa dica 1 aqui, na verdade, são várias dicas bacanas que eu trouxe para você. E aí a gente vai aproveitar essa dica e a gente já vai brincar com algumas questões aí. Eu vou passear por 3 dicas, tá? São 3 dicas importantes que eu vou trazer para você. Quando eu falo assim, ó, uma boa leitura é fundamental para conseguir resolver questões, procure fazer a leitura já identificando o assunto abordado pela questão. Eu sempre falo assim, tá? Nós temos um grande problema aí quando a gente vai fazer a prova do Enem, que é o tal do tempo.
né? Então, se a gente consegue fazer uma boa leitura, a intenção é que a gente faça essa leitura uma vez só, de uma maneira única, porque senão são 45 questões de matemática. Se toda questão você tiver que ler, reler e ler 2, 3 vezes, você não vai ter tempo de fazer toda essa prova aí. Então, a recomendação é, começa pelo comando de questão. Tá? Não que você não vai precisar ler o texto, o enunciado, mas pega aquele item ali, começa ali pelo comando dele, e você já vai saber quais são os dados que você vai resgatar nesse enunciado aí deste item. Então, o que acontece? Ao fazer a leitura do comando de questão por primeiro, quando você for lá ler o texto base, você já sabe quais são os dados que você vai resgatar, justamente para que você consiga resolver a questão. Essa é a ideia, tá? Justamente você ganhar tempo, né? E aí você já vai anotando, destacando os dados principais lá, tá? E além disso, né, uma coisa que você, se é que você já não falou, você já ouviu, não dá tempo de terminar a prova, Tatarém. É claro que a prova é muito extensa, né? É claro que tem que estar muito bem preparado para essa prova. É claro que estar muito bem preparado é saber identificar aqui que são questões mais fáceis, questões medianas e questões difíceis. E aí, o que acontece, né? Ao começar pelas questões mais fáceis, você começa a ganhar tempo justamente para jogar nas questões medianas e nas questões difíceis. E esta parte aqui de fazer, não necessariamente precisar fazer todos os cálculos e trabalhar com aproximações, é de fundamental importância. Porque o que, que acontece, né? Às vezes, né, começam a surgir alguns cálculos lá no meio de uma situação problema ou de um item qualquer, e aí você quer usar, né? Porque às vezes a gente traz essa cultura, né? Ah, matemática é exata, eu tenho que fazer todos os cálculos, tem que chegar na resposta exata. Não, às vezes a gente pode trabalhar com aproximações e ao ir eliminando, né, ali as alternativas, eu consigo chegar na correta sem precisar fazer exatamente ali os cálculos precisos. Então, coloque isso no seu coração também. Claro, né, que de acordo com o que vão surgindo ali de opções ali para a gente marcar nas alternativas. Então, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó, numa questãozinha que eu trouxe para você, ó, deste Enem de 2019. Por exemplo, antes de ler a questão, você já tem que identificar qual é o assunto. Ó. É claro que nem todas as questões isso dá, mas na grande parte dá sim. Então, por exemplo, vamos supor que você vai ler essa questão aqui e aparece o tal do log ali. Eita, tareia, não dá. Log não dá, log não dá, log não quero. E realmente, quando eu trabalho com as minhas aulas, eu sempre falo assim: log não é um assunto que a gente vai tratar por primeiro. Né? Quando a gente fala, aparece o tal do log ali, geralmente dá um coiso na gente, né? E geralmente são questões que demandam um pouquinho de tempo. Então a primeira coisa que você vai fazer é, você vai escrever ali na questão hashtag loglindo. Ah, Tatarem, sai daqui, você falou que ia se comportar. Porque se você escrever hashtag loglindo, você vai apavorar nessa provinha do Enem. Agora, é claro que pelo fato de demandar muito tempo e as questões de log geralmente são consideradas questões de nível de proficiência um pouco mais difícil, você vai deixar lá para o final e você vai trabalhar com os outros assuntos que você tem mais facilidade. Mesmo porque, nesta questão aqui, por exemplo, associado à ideia do log, você identificaria muito fácil isso aqui, ó. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. E quando não aparece nada na base, lembra que a base é 10. Ou seja, eu vou trabalhar com alguma coisa que eu vou ter que trazer esse dado aí log de 2 igual a 0,3, ou seja, já me remete para você que estuda aí log, sabe que eu estou falando de propriedades de log, 3 propriedades operatórias fundamentais, lá, multiplicação, divisão, potenciação. Então, assim, aí você já percebe, né, do nível de dificuldade dessa questão. Agora, uma coisa assim que você pode fazer, quando você for atacar a questão de log, já que ela está aqui, nós vamos aproveitar e nós vamos sim brincar com ela, você consegue dentro da vida log identificar se é uma questão mais fácil ou uma questão mais difícil também. Claro que dentro desse mundo a gente vai ter que fazer isso cada vez mais. Então, por exemplo, olha só essa questãozinha. Charles Richter e Ben Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então, veja que nesta tabela aqui, por exemplo, eu tenho a descrição ali, ó, em relação, né, à magnitude do terremoto, como pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo. E veja que eu tenho alguns intervalos de valor. Isso já tem que te vir à sua cabeça
que ao fazer o cálculo ou ao tacar a questão, já que aqui está aparecendo o tal do MS, alguma coisa eu vou fazer com que eu chegue à conclusão e chegue a algum resultado ali que eu possa associar aqueles intervalos. Logo, se aparece aqui MS igual a 3,30 mais log de A vezes F, ou seja, o produto aqui, ó, A vezes F logaritmando, alguma coisa eu vou ter que resgatar no texto, né, de dados para jogar no lugar do A e para jogar no lugar do F também. Então, se veja, quando isso acontece, eu vou fazer substituições. E quando eu vou fazer substituições, dentro do mundo log, não são as questões mais difíceis. Tá? Então, isso é uma coisa que você pode colocar no seu coração. Depois da tabelinha, nós temos aqui, ó, para se calcular a magnitude local, usa a fórmula que a gente já conversou, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo e F representa a frequência da onda. Veja que ele deu as unidades de medida ali, ok? Micrômetro e hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e uma frequência de 0,2 hertz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como. Então veja que eu vou conseguir fazer substituições aqui, ó. Eu tenho o valor do A, o A equivale a esse 2.000 aqui, ó. E eu tenho o valor do F, que equivale a esse 0,2. Então você vai ver que eu vou fazer um pouquinho de cálculo e a parte do log vai ficar lá no final, ó. Eu fiz uma substituição, no lugar do A eu coloquei 2.000. No lugar do F, coloquei 0,2. Vou fazer esse produto aqui que vai dar 400. E aí você deve estar pensando, né? Mas, Tatarinho, onde que eu vou usar esse log de 2? E é por isso que eu falo para você, quando você vai fazer uma prova qualquer e no Enem não é diferente, você tem que saber definição de log e as 3 propriedades fundamentais. Por exemplo, eu vou ter que dar um jeito de transformar esse 400 em algo que apareça o tal do 2. Não é de graça, né, que o log de 2 foi fornecido ali no enunciado. Então, o que acontece? A gente vai ter que manipular esse 400 de uma maneira que eu possa trabalhar com as propriedades operatórias. O manipular é reescrever esse 400 por meio de um produto, de uma divisão ou de uma potenciação, ou dos três. Então, por exemplo, 400 aqui, queridíssimo, queridíssimo, aqui que eu vou fazer? Eu vou transformar em 4 vezes 100. Por quê? Porque agora eu vou lembrar das propriedades. Trouxe aqui para você as 3 propriedades. Ó. Multiplicação transforma numa adição, divisão transforma numa subtração, potenciação transforma numa multiplicação. Deixa eu destacar isso aqui para você. Ó, vezes mais divide menos potência multiplica. E aqui eu já tenho, por exemplo, ó, uma adição. E se eu já tenho aqui, opa, já tenho uma multiplicação. E se eu já tenho aqui uma multiplicação, eu vou transformar numa adição nessa primeira propriedade. Então, você vai ver que eu vou escrever ó, log de 4 mais log de 100. Pronto. Apliquei a primeira propriedade ali. Ah, Tatarinha, mas ainda não apareceu o log de 2. Tudo bem, mas eu vou reescrever, por exemplo, esse log de 4 aqui, ó, como 2 ao quadrado. Do mesmo jeito que eu vou reescrever o log de 100 como 10 ao quadrado. Tá, Tatarinha, o 2 eu posso até desconfiar, né? Porque eu tenho log de 2 no enunciado, Tatarinha. Eu vou fazer substituição. Cuidado, tá? Ainda eu vou ter que mexer alguma coisinha. Mas o log de 10, por que isso me justifica? Porque eu tenho uma base 10 no log. Lembra que quando não tem a base explícita, nós estamos falando de um logaritmo decimal. E aí é conveniente, né, ou se for necessário, utilizar o logaritmando ali, no caso o 100, ó, transformar em 10 ao quadrado, para a gente enxergar uma potência de base 10. E aí você vai ver agora que eu vou manipular ó, usando justamente a terceira propriedade, ó, porque quando eu tenho um expoente, eu transformo num produto. Eu vejo que esse 2 aqui que estava no expoente do logaritmando 2 ali, olha, passou como produto, como multiplicação a 2 vezes log de 2. E este outro 2 aqui também ó, passou multiplicando. E agora nós seremos felizes para sempre. Por que nós seremos felizes para sempre? Porque nós vamos fazer substituições. Ó. O log de 2 que foi fornecido no enunciado, log de 2 é igual a 0,3. E uma coisa assim que eu vou pedir para você colocar no coração, neste momento da sua vida você já deve saber, mas sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado vai ser 1. Ó. Veja que é isso que eu coloquei aí para você. Sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado vai ser 1. Deixa eu pegar e destacar aqui para você um pouquinho melhor. Então, logaritmando igual à base, o resultado vai ser 1. De resto, queridíssimo, queridíssimo, acabou o tal do log.
Então você veja que dentro do mundo log, para você que já estudou, que já trabalhou bastante, essa não é a pior das questões, mas dá trabalho. Então por isso que a recomendação sempre é deixa mais lá para o final. Beleza? Veja que eu tenho aqui ó, 2 vezes 0,3, que é 0,6, 2 vezes 1, que é 2. E aí eu consigo brincar com a tal da matemática básica, a tal da matemática elementar, para eu fazer a tomada de decisão. Isso aqui vai dar 5,9. Veja que 5,9 está neste intervalo aqui, cuidado com o sinal de igualdade ali, ó. Então veja que a nossa resposta correta, a descrição é moderado. Alternativa correta, letra C. Beleza? Então, assim, a orientação era para você saber identificar, né, qual era o assunto já de imediato e justamente ali, né, para você jogar lá para o final dessa prova. Porque assim, né, quando a gente fala em Enem, você tem que saber identificar ali quais são as questões fáceis, médias e difíceis, porque tem o tal do TRI. O TRI, né, teoria de resposta ao item faz com que após o término da prova do Enem, né, as provas vão ser feitas, leituras dessas provas, e a tal da coerência pedagógica, que é imposta aí pelo TRI, diferente dos vestibulares, né, que é quem acerta a maior quantidade de questões vai para outras fases ou é aprovado, no Enem é estabelecido notas, né, de acordo com o seu desempenho. A gente fala ali das proficiências aí que vão surgir aí no final de todo esse processo. E às vezes o que acontece, né? Ah, eu acertei as questões mais difíceis dessa prova. Não adianta, né? Você tem que ter uma coerência pedagógica, né? Então, assim, priorize, né, as questões mais fáceis, acerte elas, vai para as questões médias acertando também, para depois beliscar as difíceis, né? Então, assim, não adianta, tá? Bem a grosso modo, assim, ó, bem informal. Você, vamos supor, de 45 questões de matemática no Enem, você acertou 25, é melhor que você acerte 15 fáceis, 5 médias, sei lá, 8 médias, 15 fáceis, 8 médias e 2 difíceis, do que você acerte 15 difíceis, 8 médias e 2 fáceis, né? Porque, assim, de acordo com a coerência pedagógica, você tem que acertar as questões fáceis, né? E você pode, não que você queira, errar as difíceis. Então você tem que cuidar de tudo isso, né? E como é que você faz isso? Treinando, resolvendo questões de provas anteriores, beleza? Mais uma questãozinha que eu trouxe aqui para você identificar o assunto também, uma questão do Enem de 2019. Então, assim, antes de ler a questão, por isso que eu falo para você, vai para o comando deste item, né? Comando deste item aí, ó. E aí, se você vai para o comando desse item, qual é a probabilidade? Opa, probabilidade, né? Probabilidade é um assunto aí que é muito presente na prova de matemática do Enem. E geralmente as questões de probabilidade não são as questões mais fáceis também, né? Então fica a dica aí, né? Os problemas de contagem, um pouquinho mais fácil, mas também nada agradável, né, em termos de facilidade, e as questões de probabilidade, aí o Enem tem o costume de dar uma judiadinha, né, do candidato ali, do quem vai fazer o exame, então talvez não seja também a primeira questão que você ataque ali, beleza? Mas assim, fazendo a leitura do comando aí, né, qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela é fraudulenta? Nós temos uma outra informação importante aqui. Tá? Dentro do mundo probabilidade, aqui nós estamos falando de um tópico extremamente importante que o Enem gosta muito de cobrar, que é a tal da probabilidade condicional. E eu já vou dar um destaque aí especial para que você saiba identificar isso no dia da prova. Aproveitando que a questão está aí, já vamos resolver. Tá? Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. E aí o comando aí do item da questão que a gente já conversou, né? Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta, tá? Relembrando algumas coisas, né? Alguns detalhes importantes, quando a gente fala de probabilidade, a gente sempre fala de uma razão entre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Para quem gosta um pouquinho mais de formalismos, né? Um pouquinho mais de formalismo matemático, Tatarinha, eu gosto é de férias, é verdade.
Esse carinha que está aqui em cima, ó, na parte de cima, né, numerador, se pensar em fração, antecedente, se pensar em razão, é o tal do evento, né? É a pergunta que estão fazendo para a gente. E este cara que está aqui embaixo, denominador ou consequente, se você pensar em razão, é o tal do espaço amostral. O espaço amostral, queridíssimo, queridíssima, coloque um coração. Não adianta você ser o rei e a rainha do cálculo se você não sabe identificar corretamente por meio de interpretações o que é o tal do espaço amostral. Isso é um problema muito sério. É o famoso, né, quando eu falo assim, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, é o famoso o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero, a pergunta, o que eu tenho, o total de possibilidades, tá? É isso que a gente vai fazer. E conforme prometido, eu ia destacar aqui para você, ó, por que eu sei que é um caso de probabilidade condicional, por causa da informação que vem ali no comando, ó. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela é fraudulenta? Então, eu não quero 100% das declarações, não. Eu só quero as fraudulentas. E dessas fraudulentas é que eu vou ter que identificar quais são as inconsistentes. Ou seja, vai mudar o nosso espaço amostral. O nosso espaço amostral ali, ó, no denominador, não vai ser 100%. Vai ser as declarações que são fraudulentas. A gente vai ter que precisar calcular tudo isso. Partiu, então? Aproveitar que a questãozinha está aí, ó. Dá-lhe atacar, né? Essa questão aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu quero que você enxergue aí, então? Vamos trabalhar com as declarações inconsistentes, né? Ele menciona aqui no texto, ó, vamos fazer uns destaques assim, né? Ó, identificaram como inconsistentes 20% das declarações. Por isso que eu coloquei aqui para você este 20%. E ele fala assim, ó, essas declarações consideradas como inconsistentes foram analisadas pelos auditores que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então veja, 25% desses 20% de declarações inconsistentes. Então você já está vendo que eu não estou trabalhando com o total. Tá? Eu estou trabalhando ali só com as inconsistentes, porque é isso que eu quero. Calma, tá? Calma, que a gente vai ter que abrir em 2 casos aí. Beleza, tá? E aí a parte da porcentagem, né? Você brinca do jeito que você achar melhor aí. Só lembrando que você pode fazer 25% de 20 ou 20% de 25, vai dar na mesma. Então aqui você pode fazer a famosa regra de 3, você pode brincar com proporcionalidade. A ideia aqui é a gente discutir a parte da probabilidade, por isso que não vou ser bem detalhista aí, tá? Então 25% é um quarto, né, de 100%, então um quarto de 20%, 5%. E aí um detalhe importante, tá? Quando nós falamos de probabilidade, você tem que aproveitar, você tem que relembrar do seguinte detalhe, né? A probabilidade de ocorrer um certo evento, mais a probabilidade de não ocorrer este evento, sempre vai dar 100%. Ou, se a gente pensar, né, 100%, 1, né? Sempre vai ser um inteiro, né? 100 por 100, 1. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho declarações também, ó, que são fraudulentas, que eu preciso trabalhar com elas, ó. 6,25% também são fraudulentas, das que não apresentarem inconsistências. Então veja que se 20% são inconsistentes, as inconsistentes mais as não inconsistentes, ou seja, consistentes, tem que dar 100%. Logo, as que não são inconsistentes, está difícil, Tatarim? Ou seja, as consistentes equivalem a 80%. Então, desses 80%, 6,25% são fraudulentos. Então, aqui de novo, né? Tanto faz você calcular 6,25% de 80% ou 80% de 6,25%. É você que vai fazer a tua escolha. Aí também vai dar os 5%. Beleza? O cálculo eu vou deixar para você para a gente discutir probabilidade. Então, qual que é a pegada aqui, né? Quando eu calculei isso aí, ó, veja que eu descobri em relação ao total quantas que são fraudulentas, ó. Das inconsistentes, coincidiu, tá?
5% são fraudulentas. Das consistentes, também 5%. Por quê? Porque a gente está falando de uma probabilidade condicional e a condição é dado que ela é fraudulenta. Então, não é dos 100% que eu tenho que calcular a probabilidade, é dessas fraudulentas, ou seja, desses 10% daí. Vamos colocar lá no esqueminha. Ó. Então, veja que o número de casos favoráveis são as declarações inconsistentes. O número de casos possíveis são somente as fraudulentas. E aí a gente vai fazer as substituições necessárias. As inconsistentes, este 5% aqui apenas. Ok? As fraudulentas, além desses 5%, mais os 5% dos consistentes. Por isso que está ali, ó, 5 mais 5, 10%. 5% de 10%, metadinha em porcentagem. Então, eu vou colocar aqui para você, ó, em porcentagem, metadinha, 5% de 10%, é a mesma coisa que a gente falasse assim, ó, 50% de 100%, metadinha, ó. Nem precisava fazer isso, né? Metadinha 0,5, alternativa letra E como correta. E cuidado, ó, dá uma olhada na letra A e não venha me falar assim, é pegadinha. Não, o Enem cobra essa situação de atenção de você também, sim. Tá? Não existe pegadinha no Enem, não. Os caras querem saber se você está atento, se você está atento, se você sabe fazer operações básicas e se você não dá bobeira, não. Então, não dê bobeira, não. Não deixe eles ficarem felizes, não. Beleza? Então, veja, já trouxe 2 exemplos aí para você te dar uma ideia de como tentar identificar o assunto aí, ó, antes de resolver a questão. Porque não adianta eu falar aqui para você, o Tatarino está falando que essa questão é difícil, o Tatarino está falando que essa questão é fácil. Como é que você lida com esse assunto aí, né? Não adianta eu falar que é fácil e você ter um pavor do assunto também. É claro que eu falo ali fácil e difícil, de acordo com os níveis de proficiência aí que exige de você aí nessa prova. Tudo bem? Tá. O que mais que eu trouxe aqui para você? Ó? Uma questãozinha de 2019 também. E essa questão aqui, ó, eu quero mostrar para você que independente de você gostar da tal da geometria ou não, a geometria vai estar presente muito forte na tua prova. Tá, beleza. O que eu quero passar para você? Às vezes, né, nós temos questões de geometrias mais difíceis, às vezes nós temos questões de geometria mais fáceis, e às vezes nós conseguimos tornar uma questão que pode ser difícil em algo mais fácil. Né? Essa questão aqui ele fala de uma luminária, pelo comando ali, essa luminária terá por faces. Então, assim, quando ele fala de uma luminária, tem ali a percepção 3D, né, uma percepção espacial, e quando ele fala de faces, fala de polígonos, então eu estou misturando geometria espacial com geometria plana, pela experiência que eu tenho aí trabalhando em sala de aula, às vezes você pode ser a pessoa que tem uma certa dificuldade, né, de fazer essa transição aí da percepção espacial para a percepção plana. E temos alguns atalhos, né? Então, às vezes, não precisa resolver toda a questão. Lembra que eu falei da ideia do ganhar tempo? Poderia ser associada à ideia de aproximações de cálculos? Aqui também, tá? E se você é a pessoa que tem dificuldade de fazer essa transição ou até brincar de projeções, o Enem gosta muito, tá? Então dá uma treinadinha aí para que você consiga se dar bem na prova, beleza? Então olha só o que diz este item aqui, essa questão. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma parte dessas secções está indicada na figura. Qual que é a ideia? Tá? Então, ele trouxe aqui uma figura, nós temos uma figura aqui à esquerda, outra à direita. Ele colocou aqui, né, um tetraedro com aresta A, e aí quero relembrar uma coisa importante com você. Quando a gente fala de tetraedro, nós estamos falando de uma pirâmide triangular. Quando fala só de tetraedro, é diferente de tetraedro regular, porque o tetraedro regular nós estamos falando de uma pirâmide, um dos sólidos platônicos, ou seja, nós temos todas as faces aí, polígonos regulares, ou seja, os triângulos aí são regulares, logo triângulos equiláteros. Se não aparece a palavra regular, não são todas as faces polígonos, triângulos
regulares, triângulos equiláteros, tudo bem? E ele mostrou uma secção, imagina um corte aqui fazendo, nós temos um plano aqui, ó, fazendo um corte paralelo à base, né, sempre paralelo, né, às faces, e veja o formato que ficou. Agora, faça a associação desta exemplificação aqui, ó, dessa secção mostrada, para todos os biquinhos, todos os vértices aqui do tetraedro. Então, é isso que você teria que perceber. E aí eu trouxe um esquema aqui para você enxergar, ó, uma planificação desse tetraedro regular, ó, 4 triângulos equiláteros. Aí imagine que eu faço um corte, então, por exemplo, ó, e aí quer dizer que eu vou dividir, ó, ao fazer um corte, e eu vou fazer um rascunho aqui, já apago, ó. Eu vou fazer um corte assim, ó. Eu vou ter aqui um corte nessa face triangular, ó, uma secção que seria feita ali num vértice. Aqui também eu vou ter um corte, e aqui também vou ter um corte. Isso já vai te dar uma ideia do polígono. É claro que eu trouxe algo mais caprichadinho, mais bonitinho para você aí enxergar, mas eu quero que você perceba que as secções aí nos 3 vértices vão formar 3 cortes ou 3 pedacinhos aí, ó, no polígono, em qualquer um desses polígonos aí que compõem as faces, né, dessa pirâmide regular. E aí, se você perceber isso, então, em todos os lados, né, desta face, eu vou ter exatamente o que ali, ó, um hexágono regular. E aí, se eu tenho 4 faces, quantos 4 hexágonos regulares nós vamos ter? 4, muito bem. Olha para as alternativas, por favorzinho. Eu não quero nem saber do resto, ó. Eu não quero nem saber do resto. Então é isso que eu estou falando para você. Você marcaria a alternativa letra A e vai para a próxima questão. Então é esse tipo de questão que você, claro, né, ao entender a questão, ao item aí, ó, resolvê-la rapidamente, para você ganhar tempo em questões ou itens que exigem um pouquinho mais de cálculos de você. Beleza? Maravilha, então. Um outro detalhe importante aqui que eu trouxe para você, ó, é na ideia de tentar ganhar tempo. E às vezes na ideia de a gente perceber assim, será que eu não estou interpretando errado uma questão? Por exemplo, isso aqui, ó. Ao olhar para aquela figura, para aquela imagem, eu sinceramente já ia pensar, opa, nós temos um caso de um prisma aí, ó, um paralelepípedo, a geometria espacial. Eu já pensaria automaticamente na minha cabeça área, volume, e na verdade essa questão não traz nada disso. Essa questão é que ela está cobrando de você, é claro, né, adaptada à realidade de geometria espacial, porcentagem. Então é esse tipo de coisa assim que a gente tem que cuidar, né? Porque às vezes a gente induz a nossa leitura para alguma coisa e na verdade é outra, tá? Então se você olhar ali o comandinho da questão, comando do item, ó, dos modelos disponíveis, qual atende às necessidades do cliente? Então eu estou fazendo a leitura aqui, beleza. E aí as necessidades do cliente, ele fala dos modelos disponíveis, temos uma tabelinha. Então, o que acontece? Você já vai ler o texto, já vai ler o enunciado, já buscando ali. Opa, eu quero saber o que fala sobre as necessidades do cliente. Então, é isso que eu falo para você. Você já vai ler o texto base buscando essas informações. Então, você ganha tempo, tá? Em vez de ter surpresa, nossa, é isso que ele queria, volta um texto. Não, tenta ganhar tempo. Uma empresa especializou-se no aluguel de containers que são utilizados como unidades comerciais. O modelo padrão alugado pela empresa tem altura de 2,4 metros e as outras duas dimensões, largura e comprimento, 3 metros e 7 metros, respectivamente, que é o que está aqui, ó, demonstrando na imagem. Um cliente solicitou um container com altura padrão. Opa, não vai mexer na altura, porém com largura 40% maior e comprimento 20% menor que as correspondentes medidas do modelo padrão. Aí eu já estou identificando o quê? As necessidades do cliente. Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza um estoque de outros modelos de containers conforme o quadro. Então, o que acontece? Se você ficar bem atento, bem atenta à informação, você já consegue eliminar alternativas. E aqui ó, é um exemplo clássico do que eu sempre falo. Se você está bem preparado para uma provinha do Enem, o item, a questão ali, ó, você já vai eliminando alternativas, você vai ficar em dúvida entre duas alternativas. E essa questão vai mostrar bem claramente isso para você. Quer ver? Por exemplo, se você olhar para esta informação aqui ó, do comprimento, o comprimento 20% menor. Então eu vou voltar aqui um pouquinho. O comprimento ali é 7 metros que eu destaquei para você. E olha ali ó, o que eu estou eliminando para você. Ó,
o primeiro e o segundo modelo. Por quê? Porque o comprimento é maior, ó, maior que 7. Então, se ele está falando de comprimento 20% menor, por que você vai perder tempo olhando para esses dois modelos? Esses dois modelos não nos importam, não atende às necessidades do cliente. Agora, olha a largura, 40% maior, a largura é de 3 metros. Vamos voltar aqui, ó. Largura 40% menor, 3 metros. Largura. Por que eu eliminei a largura de 5 metros, o modelo 4, de uma maneira rápida? De uma maneira rápida, 40% esquece, 50% pensa. 50% não é metade? Metade de 3 é 1,5. Ou seja, se fosse metade, 1,5 seria o quê? 3 mais 1,5, 4,5. Então, se eu sei que se eu coloco 50% maior na largura, chegaria a 4,5, nunca que a largura poderia ser 5, porque 5 é bem maior que 4,5, então a gente sabe que é um pouquinho menor que 4,5. Mais do que isso, se você percebeu bem aí, ó, eu não preciso nem calcular a largura, porque os modelos que restaram para fazer ali a inferência, a tomada de decisão, ó, ambos são 4,2 metros. Então, olha, isso aqui era rápido de você fazer. Isso aqui você ganhava tempo. E é isso que eu estou falando para você. Cuidado de baixar a cabeça e já querer fazer cálculo. Analise, né, e use os dados a seu favor. E aí você começa a ganhar tempo e você fica, né, na frente aí do seu concorrente, que é o nosso objetivo aí na prova, sim. E aí calcular 20% aqui era de boa, quer ver? Ó? Então, eu vou fazer aqui com você parte do cálculo, ó, em vez de jogar a resposta aqui para você, ó, porque é uma dica que eu quero te dar em porcentagem. Calcular 20%, pensa assim, ó, eu estou pegando 7 metros, concorda comigo? Os 7 metros é o nosso total, 100%. É muito fácil calcular 10%. 10% é dividir por 10. Divide 7 metros por 10, vai dar 0,7 metros. E 20% é o dobro de 10. Se 20% é o dobro de 10, o dobro de 1,7, de 0,7 é 1,4 metros. E como tem que ser 20% menor, eu vou tirar 1,4 de quem? Dos 7 metros. Daí, se você tira 1,4 dos 7 metros, vai dar 5,6 metros, que é exatamente o que nós temos aqui como modelo 2. Logo, alternativa correta, letra B. Então, olha só as preciosidades das dicas que eu estou te trazendo e as questões que eu estou te trazendo. Isso aí são questões de Enem, queridíssimo, queridíssimo. Tá? Então, se você começa a ser cada vez mais estrategista para resolver essa prova, você começa a enxergar atalhos e você começa a ganhar tempo, você vai estar mais bem preparado, mais bem preparada para fazer uma prova. E é isso que eu estou buscando trazer para você aqui nas orientações deste nosso encontro. Beleza?